Olá, eu sou Alexandre Mendonça e no Impulso Negócio de hoje nós vamos discutir um pouco a macroeconomia internacional e seus efeitos sobre os mercados agrícolas para o ano de 23. Eu acho que tem alguns assuntos fundamentais que serão muito importantes para o comportamento de todos os mercados agrícolas. Acho que tem três grandes conversas que nós precisamos ter e acompanhar durante o ano de 23. A primeira, talvez aí a mais importante de todas, é que nós estamos assistindo uma forte desaceleração da economia global. Isso se deve ao fato da inflação ter sido muito alta, está ainda muito alta em todos os mercados, em todas as economias do mundo, a inflação virou o grande assunto. E, claro, os bancos centrais do mundo todo estão elevando as taxas de juros, o que implica numa desaceleração da economia. Para vários analistas internacionais, isso trará alguns efeitos sobre os mercados agrícolas. Em geral, um economista agrícola, ele passa a maior parte do tempo analisando oferta, né? A gente está sempre discutindo, quebrou a safra, está atrasado, as chuvas não estão entrando, está com problema de logística, falta insumo. A gente discute sempre coisas ligadas à oferta, mas dessa vez, os grandes analistas do mundo, os grandes centros de inteligência agrícola do mundo, estão preocupados com o tamanho da desaceleração global e seus efeitos sobre a demanda, principalmente de carnes. Então, se a demanda de carne cai, obviamente, por decorrência, a demanda de grãos tende a sofrer as consequências dessa desaceleração. Então, a gente já viu, saiu recentemente, o índice de preços da FAO de alimentos de novembro e dezembro mostra uma acomodação nos preços de alimentos no mundo inteiro. Isso tem alguns impactos adicionais, né? Primeiro, quando os preços dos alimentos caem, os preços dos insumos agrícolas tendem a cair junto. E nós já estamos vendo uma queda muito relevante nos preços dos fertilizantes, principalmente aqui no Brasil. Formamos estoques muito altos, vamos entrar provavelmente com os maiores estoques da história no ano de 23 e os preços caíram bastante. Nós vimos o MAP sair de $1.300 para 610, 630 dólares. Nós vimos até o cloreto de potássio sair lá dos $1.200 e cair para patamares ao redor de 500 e poucos dólares no mercado internacional. Então, essa é uma primeira constatação. Provavelmente nós vamos ver, né, alguma desaceleração dos preços agrícolas, salvo, evidentemente, alguma grande quebra de safra. Eu não acredito que vai cair muito mais do que já caiu, porque os mercados estão um pouco apertados, mas há uma correção no custo de produção que projeta para 23, 24 uma outra realidade de custos. O segundo grande assunto do mundo, gente, é a questão dos lockdowns, das paralisações na China. 22 foi um ano marcado por uma fortíssima paralisação. Teve semana que 300 milhões de chineses ficaram presos dentro de casa. O governo chinês está pela primeira vez sofrendo, né, movimentos sociais que já não toleram mais essa situação. Passar 2 anos com um lockdown muito forte, a sociedade chinesa está rejeitando isso. E por que esse assunto é tão relevante? Nós acompanhamos nos demais países do mundo que quando a vacinação foi permitindo as pessoas voltarem a circular, houve uma resposta econômica muito forte e a demanda veio surpreendentemente alta. No mundo ocidental nós estamos vendo agora, como eu vinha discutindo, uma certa desaceleração, mas tivemos um momento de boom. Portanto, gente, se a China mudar a sua estratégia de conter a Covid, indo muito mais na direção do que nós fizemos no mundo ocidental, aí eu vejo uma possibilidade de sermos talvez até surpreendidos por um movimento de mais compra de alimentos por parte da China. Este é um assunto difícil porque não era a estratégia chinesa, mas nós já estamos vendo Hong Kong, por exemplo, abrir mão dos lockdowns e acelerarem aí as vacinações. Então, esse para mim é um divisor de água. Pode surpreender a demanda de carne bovina, pode surpreender as importações de soja, pode surpreender
né? Recentemente a China abriu para importar o milho brasileiro. Então este assunto é central do ponto de vista da análise global. O terceiro assunto, não podíamos deixar de falar, é a continuidade da guerra, né, da Rússia com a Ucrânia. Nós vimos esse ano que os ucranianos, né, de uma maneira muito valente, conseguiram incrivelmente plantar, né, colher, mas também com uma produção abaixo do normal, né? A gente terminou a safra da Ucrânia, uma colheita aí de uns 10, 12 milhões de toneladas de milho a menos, o que significa uma exportação menor. A gente viu uma produção de trigo também caindo aí uns 10 milhões de toneladas e provavelmente o próximo ano vai se repetir essa dificuldade de plantio, obviamente se a guerra se estender. Mas tem um ponto importante que recentemente apareceu como consequência da guerra. Primeiro, uma pergunta que todo mundo se faz é, ok, vai ter de novo uma dificuldade de plantio, as exportações vão continuar fluindo de uma maneira mais difícil, mas um assunto que cresce no mundo é a percepção que o esforço de guerra da Rússia está exigindo que os russos gastem uma parcela muito alta com o exército, com o esforço de guerra, que calcula-se está chegando quase a 30% de toda a arrecadação do governo russo. Como a economia russa está desacelerando, está cada dia mais difícil financiar o crescimento, né, das despesas com guerra. Portanto, nós vimos recentemente um anúncio do governo russo que vai aumentar a tributação sobre os insumos, né, principalmente fertilizantes, que os russos exportam bastante. Essa tributação, até agora, pelo menos, não acho que vai afetar muito a oferta russa, mas, evidentemente, se escalar a tributação, é possível que se desestimule a produção de alguns insumos e isso traga um efeito do ponto de vista de oferta e demanda de novo no mundo. Então, gente, são 3 assuntos que nós estaremos discutindo durante o ano de 23, mas eu acho que estarão, né, toda a discussão que nós formos pensar em termos da formação, né, da demanda, dos preços agrícolas, nós teremos que passar por essas 3 pernas que me parecem são as mais importantes. Durante 23 estaremos juntos debatendo e discutindo esses cenários.